O quarto dia do julgamento de Sean Diddy Combs por tráfico sexual e extorsão se acirrou rapidamente, com a ex-namorada de Diddy, Cassandra Ventura, enfrentando um interrogatório contundente com advogados de defesa, usando mensagens antigas de amor e mensagens picantes para contestar suas alegações de abuso horrenda. De surtos a ciúmes e celulares descartáveis, tudo veio à tona no tribunal hoje. O ar se adensa quando as portas do tribunal se abrem. É o quarto dia de um caso que expõe segredos íntimos e confrontos cruéis. Cassandra Ventura, ex-namorada de Sean Diddy Combs, retorna ao banco das testemunhas sob olhares atentos. Do lado de fora, murmúrios antecipam a tensão. Lá dentro, cada palavra pode selar seu destino. Logo ao iniciar o interrogatório, a defesa mergulha em mensagens privadas, declarações afetivas, planos ardentes de freak-offs, trocados em encontros furtivos, registros em celulares descartáveis. Perguntas afiadas ecoam. Você participou voluntariamente? Planejou esses encontros? O clima pesa. Amor e medo se misturam nas falas de Cassandra, questionando-se onde termina o consentimento e começa a pressão. Apesar do contraste entre as declarações carinhosas exibidas e as acusações de coerção, Cassandra mantém a postura. Os flashes capturam seu semblante calmo, quase impassível, enquanto ela responde com um suspiro contido quando confrontada pelas provas íntimas. Só nas pausas, seu olhar revela o desconforto. Afinal, ali estão expostos capítulos íntimos de uma relação marcada por ciúmes, explosões emocionais e silêncios calculados. Nas galerias, a presença de familiares de Combs adiciona outra camada de tensão. A mãe do réu, os filhos do casal, rostos conhecidos que permanecem em silêncio, observam cada movimento. Do outro lado, o esposo atual de Ventura e seus pais assentem em apoio, firmes na crença de sua versão dos fatos. Aos poucos fica claro o jogo de xadrez jurídico. A acusação busca reforçar o sofrimento de Cassandra, enquanto a defesa procura minar sua credibilidade com trocas carinhosas de um passado íntimo. No centro desse embate, ela segue sob juramento, equilibrando-se entre as lembranças dolorosas e as frívolas trocas de mensagens que agora expõem sua vida privada. Enquanto a audiência se desenrola, cada diálogo sustenta um suspense crescente, revelando mais do caráter de ambos os envolvidos e mantendo a plateia em tensão. A cada nova pergunta, o tribunal se transforma em palco de um drama real, onde a verdade e a manipulação disputam o veredito final. Dentro daquele tribunal silencioso, onde cada respiração parece pesar toneladas, dois elementos chamavam a atenção além da própria testemunha: os jurados e Sean Combs. Como estariam reagindo diante da enxurrada de mensagens íntimas e perguntas provocativas que escancaravam os bastidores de uma relação marcada por acusações graves? Do lado do júri, o comportamento era misto. Alguns pareciam dispersos em certos momentos, talvez pelo ritmo meticuloso da audiência. Mas bastava surgir uma nova mensagem na tela, especialmente as mais gráficas, e os olhos se fixavam nos monitores, vasculhando cada palavra, como se buscassem pistas ocultas entre declarações de amor e frases comprometedores. Alguns faziam o típico movimento de cabeça, alternando entre Cassie no banco das testemunhas e a advogada Ana Maria Stahl, num balé silencioso de atenção dividida. Outros, porém, mantinham o olhar firme em Cassandra, como se tentassem decifrar suas emoções por trás do tom sereno. Já Diddy, esse não apenas observava, ele atuava. Imerso em sua própria defesa, cochichava com os advogados, passava bilhetes, acompanhava cada trecho das mensagens exibidas com intensidade calculada. Em especial, quando surgiam os textos mais íntimos, aqueles que revelavam carinhos trocados, apelidos infantis, desejos expressos em palavras. Sua atenção era absoluta. O próprio advogado de defesa, Mark Agnolo, não escondeu a importância desse momento. Cassie é a peça central do caso, declarou. E ele não exagerava. Grande parte das acusações, como tráfico e organização criminosa, dependem diretamente do peso de seu testemunho. Combs sabe o que está em jogo: a possibilidade real de prisão perpétua. Foi por isso que a defesa se debruçou com tanto afinco sobre os e-mails e mensagens trocadas ao longo dos anos. Começaram com uma pergunta direta: você amava Diddy? Sim. E ele te amava? Sim. A linha entre amor e controle tornava-se cada vez mais nebulosa. As mensagens voltavam no tempo, até 2008. Em uma delas, Cassie dizia: sou uma mulher de sorte.
Sinto sua falta. Iria até onde você estivesse. Em outra, Didi respondia: te amo tanto que me faz chorar. Trocas afetuosas com apelidos como Pop Pop e Baby Girl se repetiam em diferentes anos, retratando uma relação que, ao menos no início, parecia envolta em paixão mútua. Esses registros apresentados pela defesa não tinham o objetivo apenas de mostrar um casal apaixonado, mas de insinuar que as interações entre eles eram voluntárias, sem coerção, sem manipulação. E ainda que os trechos sugerissem proximidade emocional, Cassie não negava isso. Pelo contrário, seu próprio depoimento direto já havia deixado claro que ela amou Didi, que acreditava naquele relacionamento, principalmente nos primeiros anos. Mensagens como "vou dormir para o amanhã chegar mais rápido" e respostas como "nunca imaginei amar alguém assim" tentavam reforçar esse ponto. Para a defesa, cada frase amorosa era uma rachadura na narrativa da acusação. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas mensagens também revelavam a profundidade do vínculo que, segundo Cassandra, se transformaria em controle e dor com o passar do tempo. No fim, o que a audiência viu foi um mosaico complexo. Um casal que trocou juras de amor e viveu momentos de intimidade real, mas cuja história, agora, serve como palco para um confronto de versões, entre afeto e dominação, entre lembranças românticas e acusações devastadoras. E ali, diante do júri atento e de um réu que acompanha cada detalhe como se sua liberdade dependesse disso, porque de fato depende, a narrativa continua a se desenrolar, um fragmento por vez. A tensão volta a subir quando surgem as trocas de mensagens de agosto de 2009. Em um dos diálogos ele pergunta: "Quando quer fazer o próximo Freak Off?" Ela responde descontraída: "Tô pronta, RS." Ele logo devolve: "Escolhe o dia você." E ela, decidida, escolhe a sexta-feira. Sexta é perfeita. Naquele plano, um nome sempre reaparecia: Jules, o acompanhante contratado para acompanhar os encontros íntimos, lembrado especialmente no episódio do Intercontinental em 2016. O Jules era um acompanhante que eles usavam com muita frequência em suas freak-offs. De acordo com o depoimento dela, ele foi mencionado várias vezes. Ele era o acompanhante que estava dentro daquele quarto de hotel durante o incidente do Hotel Intercontinental em 2016. Logo depois, pipocam e-mails com assuntos sugestivos. O que passa na sua cabeça? E respostas carregadas de desejo que ficaram apenas nos registros, sem precisar repetir cada detalhe. Era como se estivéssemos espiando um diário proibido, onde a atração e a entrega mútua se desenhavam em palavras cruas. O júri viu tudo isso, os repórteres também, cada frase exibida diante de olhares atentos. Em uma mensagem de 2009, Didi dizia: "Quero que você se sinta segura para se soltar." Cassie, num misto de ansiedade e verdade, respondia: "Gosto disso. Quero retribuir, ser tão aberta quanto nos nossos momentos a dois. Preciso sentir que estou em casa. Você é o único que conhecerá esse lado intenso de mim." E completava hesitante: "Às vezes tenho medo de ser só a namorada dos seus devaneios." Há ali um vislumbre de insegurança, uma ponta de apreensão frente ao turbilhão que viria depois. A defesa então questionou se ela temia a exposição do relacionamento. Afinal, naquele ponto, o casal se mantinha discretíssimo. Para Cassie, esses encontros faziam parte da rotina do casal, e seu desejo era ter mais visibilidade, mais intimidade, mais aquele mundo paralelo que só eles compartilhavam. O relato tocou no marco de sua vida, o aniversário de 21 anos quando se deram o primeiro beijo. No evento, grandes nomes, de Dallas Austin a Britney Spears, circulavam sob a curadoria de Didi. Perguntada sobre sua independência, Cassie disse que, apesar de modelar e projetos próprios, a presença dele era onipresente. Chegou então o momento de retomar um capítulo anterior, seu relacionamento com o produtor Ryan Leslie. A defesa apontou a diferença de idade. Ele na casa dos 40, ela ainda aos 19, insinuando padrões de poder e influência comuns aos bastidores da indústria musical. Cassie confirmou: sim, havia algo complicado naquele namoro. E foi isso que a fez buscar refúgio no universo de Combs. Enquanto o jugo de mensagens se acumulava, páginas e mais páginas exibidas em fragmentos, até o juiz se mostrou impaciente, pedindo um formato mais organizado para evitar delongas. Pela galeria, muitos sussurravam entre si, tentando decifrar onde aquele desfile de palavras conduziria o veredito.
No fim, a estratégia ficou clara. A defesa busca demonstrar que Cassie era voluntária em cada fantasia, que freak-offs eram lançados por ela mesma, até nos dias em que Didi estava enfermo. Ao mesmo tempo, queria pintá-la como uma amante ciumenta movida por emoção. Uma combinação que, em sua visão, jogaria dúvidas sobre a coerção alegada. E assim, entre mensagens eróticas, festas glamurosas e acusações de manipulação, o tribunal segue imerso num enredo onde amor, poder e medo disputam a atenção de cada jurado. As investigações hoje mergulharam na faceta ciumenta de Cassandra, pintando-a como alguém movida por outras paixões e ressentimentos. A defesa evocou Kim Porter, mãe de alguns filhos de Combs, questionando Cassie sobre o dia em que Didi teria saído para freak-off com a antiga parceira, especialmente nas festas de fim de ano, quando ele sempre passava as datas com Kim e as crianças. Cassie admitiu sentir pontadas de ciúme ao vê-lo distante, desejando estar não só ao lado dele, mas inserida em cada parte de sua vida familiar. Em seguida, apareceu Dina, outra peça-chave deste tabuleiro. Ela havia contado em um podcast sobre supostas agressões físicas de Combs e revelado que Didi rotulava as amantes, Cassie, a menina certa, Dina, a que trazia problemas. Cassandra relatou como descobriu o envolvimento secreto por indícios em redes sociais, enfrentou negativas do réu e chegou a chamar Dina de verdadeira pedra no sapato de seu namoro. A narrativa avançou para 2013, quando Cassie confidenciou sentir-se uma peça secundária diante das traições de Sean. Houve explosões de raiva dele ao supor que ela própria, tinha amantes. E, ironicamente, negações histéricas quando ela apontava suas escapadas. O relacionamento, contado em lampejos, foi um vai e vem de afeto e medo ao longo de 11 anos, marcado por pausas em que Cassie buscou refúgio em outras companhias. Por fim, surgiu o episódio envolvendo Kid Cudi. Segundo Cassie, ela começou um vínculo discreto durante uma dessas pausas, trocando confidências enquanto mantinha encontros com Didi. A defesa sugeriu que foi o próprio Combs quem apresentou os dois, numa tentativa de impulsionar a carreira dela. Entre off e on do casal, ela relembrou a tensão ao usar um celular descartável, temendo as reações imprevisíveis dele. E apesar de todo o drama, assegurou que no momento em que Didi descobriu, havia apenas um susto, a garrafa e os saca-rolhas levantados em ameaça, mas sem atingir o alvo, levando-a a reafirmar. Foi um capítulo breve antes de voltar aos braços de Combs. O tribunal mergulhou em um novo capítulo de obsessões e contradições quando começaram a falar das supostas motivações por trás das acusações de Cassandra. A defesa trouxe à tona Kim Porter, figura central na vida de Didi e mãe de alguns de seus filhos, para insinuar que Cassie nutria um ciúme profundo. Ela confirmou o incômodo ao descobrir que, nas festas de fim de ano, ele sempre reservava o tempo para a família de Kim, deixando-a à margem de uma convivência que, em sua cabeça, poderia unir todos os pedaços de sua vida. Em seguida, foi a vez de Dina, cujas declarações em um podcast sobre abusos físicos e ofensas, Cassie era a inocente, eu a culpada, soaram como mais um enredo de disputa. Cassandra relatou como descobriu o caso por redes sociais e, ao confrontar Didi, ouviu negativas e evasivas. Chamou Dina de nó górdio, que rompia o equilíbrio de sua relação. A narrativa avançou até 2013, quando Cassie revelou ter se sentido coadjuvante em suas próprias férias, denunciando o ciúme feroz de Didi diante da possibilidade de traição. Ironia do destino. Ele explodia de raiva se imaginava traído, mas negava sistematicamente suas próprias escapadas, mantendo-lhe o status de única. O episódio envolvendo Kid Cudi trouxe mais tensão. Segundo Cassie, o encontro foi incentivado pelo próprio Didi no estúdio para alavancar sua carreira. Ainda assim, ela se valeu de um telefone descartável para preservar o sigilo, e quando ele descobriu, viveu o breve susto da garrafa empunhada, sem chegar a feri-la, antes de reatar os laços instáveis. As insinuações sobre relacionamentos com celebridades não pararam por aí. Durante as filmagens de Honey 3 na África do Sul, surgiram rumores sobre Michael B. Jordan. Cassie negou ter rompido com Didi apenas por isso. O término teria sido motivado por imagens dele com Dina, compartilhadas em eventos como o Revolt Fest, que a fizeram sentir-se traída por toda a equipe que julgava sua família. Para completar, a defesa resgatou o processo de novembro de 2023, sugerindo uma vingança calculada capaz de arruinar a carreira de Combs.
E num mergulho ainda mais profundo, questionou a relação de Cassie com drogas. Se ela usava substâncias também por vontade própria, ou se ele as fornecia como forma de controle. MDMA, ketamina, opioides e outras. Relatos de Didi proibindo amigas de trazer drogas e daquele aperto violento na perna dela em tapetes vermelhos, por ciúmes de um frasco, ilustraram o clima de tensão. Houve até menção a um episódio em que Didi teria overdose após um freak-off em mansão da Playboy, e Cassie o socorreu ao hospital. A cada pergunta sobre datas e lembranças turvas, a defesa sugeria: "Você não lembra por que estava sob efeito?" Cassie, firme, admitia ter tido problemas com substâncias, mas negava que isso apagasse sua memória de abusos. E assim, entre suspeitas de motivações emocionais, semblantes contidos e acusações mutuamente letais, o tribunal continuou a se moldar num palco onde ciúme, poder e vício se entrelaçam num enredo de sombras. O tribunal vibra num vai e vem de controvérsias quando se revela mais um capítulo de poder e influência. A defesa insinua que Cassie não estaria ali apenas por medo, mas movida por ciúmes e outras ambições pessoais. Primeiro, questionam se ela teria ficado ofendida ao saber do envolvimento com Kid Cudi. Ele não era uma celebridade do mesmo calibre, sugerem. E Cassie admite não entender completamente, mas confirma que sim, magoou Didi, já que ele próprio apresentou os dois no estúdio, gerando expectativas e depois frustrações, especialmente naquele Natal de 2011. Ao chegar o Ano Novo, o romance com Cudi já era passado. O enredo se adensa em solo africano durante as filmagens de Honey 3. Rumores sobre Michael B. Jordan pipocaram quando Cassie, fora de um hiato com Combs, teria flertado com o colega de elenco. Ela esclarece: a separação já existia. O estopim foram fotos dele abraçado a Gina no Revolt Fest, que chegaram a vazar para sua equipe, aqueles em quem ela confiava. O choque a levou a disparar mensagens furiosas contra a própria família de bastidores. Não bastasse, a defesa resgata seu processo de novembro de 2023, insinuando que Cassie sabia exatamente que poderia arruinar a reputação de Combs. E aí entra a face mais sombria: as drogas. Com interrogatórios implacáveis, questionam se ela usava substâncias apenas para desligar dos intermináveis freak-offs. Encontros que, segundo ela, às vezes duravam dias, ou se Didi as fornecia para torná-la mais maleável. Nomes como MDMA, ketamina, opioides surgem na conversa, misturados a relatos de brigas onde a perna de Cassie ficou roxa por um aperto excessivo. Punição, dizem, por ela ter mexido em seus frascos. O ápice desse segmento foi a teoria de que, no fatídico episódio do Intercontinental em 2016, não se tratou de mera violência gratuita, mas de um surto de abstinência de Combs. Dias sem drogas teriam tornado seu humor explosivo, culminando naquele ataque que todos assistiram chocados no vídeo exibido. A defesa tenta escudar o réu, sugerindo que a fúria foi fruto de irritação e não de crueldade consciente. Por fim, constatam que nem tudo se resume à dominação. Didi, de fato, era um ícone de estilo, e muitos, não só Cassie, pediam seu aval para o guarda-roupa. A defesa pinta cenas de conselhos de moda espontâneos, em vez de ordens autoritárias, buscando desmontar a acusação de manipulação total. Com o sol se pondo, surge um novo imbróglio: o cronograma de depoimentos. A defesa pleiteia estender a odisseia de questionamentos até segunda-feira, mas o governo, irritado, exige encerramento ainda nesta sexta. Após negociações acaloradas, o juiz decreta meio-dia extra de exames e apenas 30 minutos reservados para o redirecionamento de Cassie. Se tudo correr conforme o script, ela deixará o púlpito amanhã à tarde. E já nos bastidores, sussurra-se o nome de Don Rashard, aliado antigo de Combs, pronto para subir ao palco e balançar de vez o veredito nesta trama de poder, paixão e promessas quebradas. O próximo testemunho promete lançar nova luz sobre os bastidores da relação com Combs. Dawn Rashard não foi apenas uma funcionária. Ela trabalhou ao lado dele por décadas e, quando ajuizou sua ação civil, Combs a chamou de amiga e declarou-se surpreendido por sua denúncia. Agora, a promotoria anunciou que ela subirá ao banco em breve, seja imediatamente após Cassandra, seja já no hall de depoentes seguintes. Há dúvidas se Rashard figura entre as vítimas identificadas no processo. Muitos nomes são pseudônimos, exceto Cassandra e outro ou dois casos pontuais. Na exposição inicial, o governo mencionou Jane como vítima secundária e Mia,
integrante da equipe de Combs, que teria sido agredida. Mas Rashard traz algo novo. Sua amizade de longa data oferece uma perspectiva profissional e pessoal sobre Sean Combs. E ela já afirmou haver testemunhado marcas de violência em Cassandra. Em sua reclamação civil, Rashard descreve a cena em que viu Cassie cozinhando o café da manhã na mansão de Combs, quando ele lançou uma frigideira quente em sua direção. Esse depoimento reforçará as alegações de abuso físico, somando-se aos relatos do segurança e do artista que já testemunharam agressões. Será um elemento crucial na construção da narrativa do Ministério Público. Enquanto nos bastidores o tribunal se prepara, ainda paira a expectativa de quem será arrematado como testemunha-chave. Pode ser Rashard, pode ser outro nome forte. Uma coisa é certa: cada depoimento ajusta as peças desse enredo de poder, manipulação e sobrevivência. Depois de acompanhar todos esses detalhes do tribunal, fica claro que este caso é muito mais do que apenas um confronto judicial. É um retrato complexo de poder, controle, vícios e abusos que marcaram profundamente a vida de Cassandra Ventura e outros ao redor de Sean Diddy Combs. Vimos como as tensões entre Cassie e Diddy iam além dos conflitos pessoais, envolvendo ainda o impacto das dependências químicas, o ambiente tóxico das freak-offs e a influência avassaladora que Diddy exercia, seja na vida pessoal ou até mesmo na indústria da moda. A defesa tentou a todo custo minimizar a gravidade dos atos, alegando que os episódios de agressão poderiam ser explicados por crises de abstinência e que o controle exercido por Diddy seria uma forma natural de feedback em um relacionamento. Mas as testemunhas, especialmente Dawn Rashard, acrescentam uma camada de veracidade às acusações de abuso físico e psicológico. Este processo nos força a refletir. Até que ponto o poder e a fama podem distorcer a percepção da realidade e justificar comportamentos inaceitáveis? Como reconhecer os sinais de manipulação e violência quando eles vêm embalados em glamour e prestígio? E, mais importante, quais caminhos existem para a recuperação e justiça para quem passou por esse tipo de situação? Se você quer entender melhor o relato impactante da própria Cassie Ventura, confira nosso vídeo especial com o depoimento completo dela no tribunal. É um testemunho direto, que revela detalhes e emoções que ajudam a conectar as peças dessa história perturbadora. Não deixe de assistir, refletir e compartilhar, porque histórias como essa precisam ser ouvidas para que outras pessoas possam se proteger e encontrar força para lutar.